Nós vamos fazer a exposição da palavra do Senhor aí no livro das Gênesis. E nesta manhã nós vamos seguir aqui meditando na palavra de Deus. Dos versículos 25, é uma leitura um pouco extensa, mas necessária, até o versículo 21 do capítulo 31. Amém? Diz a palavra do Senhor. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira eu servi. Labão lhe respondeu: se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: fixe o seu salário que eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como eu tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar por minha própria casa, Labão perguntou a Jacó: quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isto. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: está bem, seja como você disse. Mas aquele mesmo dia Labão separou os bodes listrados e malhados de todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água, e como acasalavam quando vinham beber. As ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim os animais fracos eram de Labão, e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou meu salário. Porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia:
os salpicados serão os seus salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia, os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. E eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora e saia dessa terra e volte para a terra da sua parentela. Então Raquel e Lia disseram, será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido? Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir, e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo dos montes de Gileade. Senhor, abençoa-nos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor, em tua misericórdia, em teu favor, derrame sobre nós graça e que teu Espírito comunique as verdades do céu ao nosso coração. Nós oramos confiados no nome de Jesus e você diz. Um lembrete, irmãos, hoje costumeiramente era ceia, mas nós mudamos esse mês a ceia para o último domingo de novembro, tendo em vista que nós também teremos profissão de fé e batismo. Então a ceia será no dia 24 de novembro. Existe um folclore popular entre os especialistas em peixe que serve bem para nós introduzirmos o centro da mensagem desta manhã. A história conta que pescadores lutavam para encontrar um meio de levar o bacalhau ao mercado. Eles tentaram congelá-lo, mas diante do congelamento, o bacalhau perdia o sabor. Eles tentaram transportá-lo em um tanque de água do mar, mas o bacalhau ficaria inativo por muito tempo e, como consequência, ele se tornaria macio demais e mole demais. Eles tentaram adicionar elementos químicos no bacalhau, mas isso só causaria danos à saúde humana. Até que alguém surgiu com uma solução. O bagre e o bacalhau são inimigos naturais. Então alguém chegou com a ideia: vamos colocar no tanque de água o bagre junto com o bacalhau e vejamos o que acontece. O bagre perseguiu o bacalhau durante todo o transporte, no que resultou na entrega de um peixe saudável, ativo, com uma carne boa, com bons resultados. Como eu falei, isso pode ser apenas mais uma história de pescador. Mas nós não sabemos se realmente bagres são colocados em peixes de água com bacalhau. Mas há ampla evidência de que Deus costuma fazer isso para preservar e fortalecer os que são seus. No texto em tela, nessa manhã, nós encontramos o claro retrato disso. Pois na história de Jacó, Labão era o bagre de Jacó.
E aí eu já te pergunto no início dessa mensagem: você tem um bagre em sua vida? Labão é o tipo de pilantra colocado na vida de Jacó. E é certo, irmãos, que todos nós temos um pilantra em nossa vida. Eu sei. Eu sei que nós não gostamos de tocar nesse assunto. Nós evitamos o máximo que podemos. Mas a cura da nossa alma passa pelo processo do enfrentamento. O Labão de sua vida, ele é exigente e ele tem a sensibilidade de um pitbull. O Labão de sua vida, ele é astuto. Ele quebra as promessas como um cozinheiro costuma quebrar os ovos em sua cozinha. O Labão de sua vida é enganador. Ele sempre tem uma carta na manga dele, ou dedos cruzados em suas costas. O Labão em sua vida é manipulador. Ele lisonjeia você até conseguir o que ele quer. E depois ele parte para fazer o mesmo com outra pessoa. O Labão em sua vida tem um quê de narcisismo. É o corriqueiro, o corriqueiro daqueles que diz: o que você acha de mim? Você me acha legal? Você me ama de verdade? O Labão de sua vida é como uma amidalite, que você gostaria de passar o dia sem ela, mas está preso à infecção. O Labão de sua vida é o seu bagre, que te persegue, te afronta, te deixa exausto, te força a sair da zona de conforto. O seu bagre pode ser seu chefe, seu cunhado, sua sogra, um amigo descompensado, pais desestruturados. Ele pode jogar no mesmo time que você, ou quem sabe se assentar diariamente na mesa ao seu lado. O pior de tudo é que às vezes um futuro sem Labão, por enquanto, não é uma opção. Talvez você se pergunte por que cargas d'água Deus colocou um bagre, ou Deus colocou um Labão no seu caminho. Parece até insulto a primeira resposta, mas nós precisamos considerá-la. Deus tem os seus meios de trabalhar em nossa vida. Acredito que essa foi o tipo de pergunta que Jacó fez por pelo menos uma vez por dia, durante os 5.110 dias, ou seja, 14 anos que ele teve que trabalhar para aquele bagre chamado Labão. Não tinha como escapar. Além de ser seu tio, Labão era o pai de suas duas esposas, e nós precisamos relembrar o feito. O acordo original era de 7 anos, mas Labão deslizou como um bagre, e na noite de núpcias, deu a filha mais velha no lugar da prometida Raquel, deixando Jacó sem opção, a não ser trabalhar mais 7 anos pela amada e prometida noiva. Durante o segundo período de 7 anos, Jacó viu sua família e seus problemas se multiplicarem. Ele teve 11 filhos e uma filha. Destes, 7 foram concebidos com Lia. Um foi gerado por Raquel, 2 gerados pela serva de Raquel e outros 2 pela serva de Lia. Jacó chegou na casa de Labão com uma mão na frente e outra atrás. E após 14 anos, nós podemos somar muitas dores de cabeça, muitos conflitos, rixas, birras, caras viradas e altos picos de estresse. Aí vem a pergunta: é assim que Deus costuma recompensar os seus filhos? É assim que Deus mantém suas promessas? Isso são o tipo de perguntas que nós fazemos em ocasiões como essa.
Quando a gente olha no nosso entorno e a gente não consegue encontrar algumas respostas, e nós vemos tudo um tanto quanto confuso, complicado, denso. Olhando para a história de Raquel, nos perguntamos: o que aconteceu, de Raquel não, de Jacó, o que aconteceu com aquela escada colocada entre céu e terra? Onde estão os anjos que subiam e desciam? Porque nenhum daqueles anjos veio para tirar Labão da vida de Jacó e colocá-lo na vida de outra pessoa. Onde Deus está no meio desse caos? Onde está Deus que não me livra desse pilantra em minha vida? E a resposta, pelo menos para Jacó, veio por meio de um sonho muito estranho, mas ainda um sonho. E no meio do sonho veio uma palavra que diz: o anjo do Senhor me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra de sua parentela. Quase uma década e meia teria Jacó pensado que o Deus que ele encontrou em Betel o abandonara. Diante dessa palavra, Jacó então tinha duas opções: confiar absolutamente em Deus ou ficar muito ansioso. Focar na presença do céu ou se concentrar em seus problemas. Se Jacó, nesse exato momento da sua vida, fosse como nós já podemos presumir a escolha dele. Mas nós estamos prestes a ver uma mudança radical neste homem, e uma mudança para melhor. Foi preciso um bagre em sua vida para que Jacó reajustasse a rota e tomasse o caminho certo. O vigarista Jacó enganou seu irmão e seu pai. Como fugitivo, nós o vimos tropeçar e cair no meio da casa de seu tio Labão. Como um amante embriagado, ele se deita com a mulher errada. É uma narrativa mais embaralhada que o famoso cubo mágico. Como marido, nós vemos na história de Jacó que ele se tornou passivo. Ficou em silêncio enquanto suas esposas brigam e enquanto o coração da família é dilacerado. Literalmente, nós vemos Jacó colhendo aquilo que ele plantou. Algum dia Jacó foi um bagre na vida de alguém. Foi um bagre na vida de Esaú, seu irmão. Mas o bagre na vida de Jacó, Labão, tensiona Jacó agora a sair da zona de conforto para viver o que Deus tinha de melhor para ele. O cenário não é favorável. Ele está em uma terra estranha. Ele é um escravo com honrarias familiares, mas ainda é um mero trabalhador. Ele é um homem de família sendo perseguido por aquele que deveria ser o seu mentor. E no meio de tudo isso, nós vemos Deus fazendo Jacó prosperar. Não é porque Jacó é bom, mas é porque o Senhor é bom. E a primeira coisa que eu compartilho com você nesse texto é que quando nós temos um pilantra ou um bagre em nossa vida, isso pode ser a maneira de nos fazer, que Deus usa para nos fazer ver a sua provisão em todas as situações. Jacó disse a Labão, diz o texto, o Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Nós já falamos anteriormente sobre a dependência que Jacó tinha de Labão. Por mais de uma década e meia, este homem trabalhou para quitar sua dívida com esse ardiloso tio, sendo tratado como escravo, sem direitos, e ainda com toda a sua casa sob júdice, sob a tutela do seu sogro. Jacó decide reagir àquilo que o paralisou
por tantos anos. Pois ele entendeu que chegou o momento de trabalhar para construir o seu próprio futuro. Ele chega para Labão e diz: deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra, dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem de que maneira eu servi. E ensaboado como era, Labão não estava disposto a perder a galinha dos ovos de ouro. A ganância e o egoísmo que possuía poderia render a Labão um papel vilanesco digno de uma novela mexicana, porque nós vemos adiante Labão inclusive requerendo as suas filhas e netos e os seus rebanhos. Porém, há algo mais por trás de toda essa trama. Tanto Jacó quanto o próprio Labão sabem a causa da prosperidade naquele lugar. Jacó diz que aumentou a fortuna, ou a propriedade de Labão aumentou por causa do Senhor abençoar o seu trabalho. Enquanto Labão diz a Jacó: eu descobri por meio de adivinhações que Deus tem te abençoado. É interessante que Jacó tinha intimidade com o Todo-Poderoso. Deus visitou Jacó por meio de uma escada celestial. E o outro, Labão, foi consultar as cartas do tarô. Ele pediu para a cigana ler a mão dele. Ele se debruçou para ver sua vida na borra do café. Foi buscar uma mandinga. Foi fazer uma boa cumba, porque diz que crente não faz macumba, crente faz boa cumba, né? Sabe aquele copo d'água que você colocava em cima da televisão? Agora não dá mais para pôr, a televisão é fininha. Sabe o lenço ungido? No final aqui eu tenho, viu? Acabei de ungir. É boa cumba. E Labão é esse tipo de crente. Ele quer tentar a sorte para com Deus. É fato que Labão não tem interesse no Senhor. Ele apenas está interessado nas bênçãos que ele recebia do Deus de Jacó. Mas de alguma forma, tudo isso serviu, irmãos, para Jacó perceber que mesmo em meio à situação caótica, Deus nunca lhe abandonou. Um ex-pilantra, agora com um pilantra no encalço. No que pode dar isso? Nós olhamos para toda a saga de Jacó e nos perguntamos: será que alguém pode fazer a diferença na história da própria vida? E a resposta é muito simples: não. Não é possível. Mas também existe uma esperança, porque quando nós não conseguimos fazer a diferença na nossa vida, Deus pode. Deus pode fazer. E com certeza Ele tem feito, e com certeza Ele fará. Nós olhamos para a sua palavra e somos relembrados das garantias, das bênçãos do Senhor. Aonde quer que formos, independente de com quem estamos, se estivermos sob a vontade de Deus, as suas bênçãos transbordarão em nossas vidas, para a vida de outras pessoas. Eu não sei se você já reparou, mas tem muita gente hoje sendo abençoada no seu entorno por meio de você. E não, irmãos, essa não é uma mensagem da nefasta teologia da prosperidade, mas é uma mensagem bíblica. A palavra de Deus nos diz que Deus abençoou Labão por causa de Jacó. A mesma Bíblia diz que Deus abençoou Faraó e o Egito por causa de José. A mesma Bíblia diz que Deus abençoou Nabucodonosor por causa de Daniel. Deus pode abençoar outro alguém por causa de você. Diga para quem está ao seu lado: Deus pode abençoar outra pessoa por meio da sua vida. Mas note que é preciso estar debaixo da soberana vontade de Deus. O pastor presbiteriano do século XVII, Matthew Henry, ele é cirúrgico ao dizer que Deus frequentemente abençoa os homens ímpios com misericórdias externas,
por causa dos seus parentes que são fiéis ao Senhor, embora raramente tenham a inteligência necessária para enxergar isso ou a graça para reconhecer isto. Tem gente que a família é abençoada única e exclusivamente porque lá tem um fiel, porque lá tem alguém que é fiel a Deus. Deus tem poupado famílias por causa de você, mulher de Deus. Deus tem poupado a sua casa por causa de você, homem de Deus. Deus tem poupado a sua família por causa de você, jovem, adolescente de Deus. Permaneça firme. Deus foi providencial a Jacó, assim como tem sido providencial a cada um de nós. Eu concordo com as palavras do britânico especialista em Antigo Testamento, Dr. Derek Kidner, quando ele diz que Jacó devia mais a Deus do que podia imaginar. Nós estamos caminhando para o final de mais um ano. Parece que foi ontem que nós estávamos começando 2024. Chegou o tempo, sempre nós fazemos na equipe pastoral o inventário das bênçãos de Deus. Eu acho que está no tempo de você começar a fazer o inventário das bênçãos de Deus na sua vida neste ano. Vamos fazer isso? Pega lá um papel, um caderno, pega a caneta e comece a escrever o que Deus fez em sua vida. Você vai ver que o que Deus tem feito por você é muito mais daquilo que nós podemos contar. Quem lembra do hino? Conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e ficará surpreso o quanto Deus já fez. Se todos nós chegarmos em 31 de dezembro de 2024, já de cara nós teremos 365 razões para escrever as bênçãos de Deus. Já pensou? Hoje, por exemplo, você não deveria dar um glória a Deus bem forte pelo fato de o seu nome não aparecer no obituário? Olha, a Olívia está ali. Isso mesmo, Olívia. Dá glória a Deus. Porque no obituário de hoje o seu nome não está lá. Mas uma coisa é certa, você pode ter a convicção, o seu nome hoje está escrito no livro da vida. Irmãos, as bênçãos de Deus são imensas, são gigantescas. Interessante que muitos especialistas dizem que não era necessário a adivinhação, como a que Labão fez, para ver o crescimento da riqueza de Labão. Era somente a ver, por meio da fé, a fonte dessas bênçãos. Existem coisas em nossa vida hoje que nós não precisamos, irmãos, consultar doutores disso ou daquilo. Nós não precisamos ir em pessoas conhecedoras demais. Basta você olhar no seu entorno e ver o quanto Deus tem te abençoado. Agora, é verdade, nós somos ingratos demais. Somos ingratos demais. O presbítero Nava, parece que existe uma conexão, é sempre o Espírito Santo, né? Falava aqui, me antecedia e falava: irmãos, se a gente for ver por aquilo que nós temos e somos, a gente vai sentar e chorar. Mas por que a gente não senta e chora? Porque nós temos vitória em Cristo Jesus. E enquanto o Nava falava aqui, eu lembrava de uma canção do Júlio César e Marlene, né? Crente só canta a vitória, crente só canta a vitória. Quando a luta se aproxima, dobra o seu joelho e ora. O crente só canta a vitória. Conhece? Não? Ninguém, nem você conhece? Irmãos, é assim que nós caminhamos por meio da fé. Nós temos vitória por meio de Cristo Jesus. Deus planta e permite caos ao nosso redor para nos fazer enxergar que Ele é o Deus provedor em toda e qualquer situação. Ele continua cuidando de nós. Mas vamos para a segunda coisa. Às vezes o Senhor planta e permite um pilantra, um bagre em nossa vida, para nos fazer enxergar que nenhuma astúcia do homem sobrepuja a sabedoria de Deus.
o texto nos diz que o anjo do Senhor aparece a Jacó, fala com ele, e o anjo do Senhor dá uma estratégia. Mas enquanto Deus está ali trabalhando, é interessante ver que o bagre ensaboado chamado Labão teme perder a fonte do seu lucro. E por isso Labão então ele trama. E aí ele pergunta para Jacó: quanto você quer ganhar? Determine o seu preço e eu pagarei. Sem um mínimo pudor, Labão propõe isso a Jacó. Um teólogo alemão, não vou arriscar falar o nome dele, que é muito difícil, professor e pastor, ele diz que Labão argumenta como um maroto e piedoso patife. Justamente porque as atitudes seguintes de Labão revelam não haver honestidade, muito menos integridade no coração daquele homem. Porque o homem que diz que pagaria o preço requerido, o texto nós lemos, diz que por 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. E ele não mudou para cima não, sempre mudava para baixo. Jacó determinava uma coisa, Labão fazia outra. E olha que é interessante, o próprio Jacó objeta dizendo: se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor, meu tio, me despediria de mãos vazias. O pilantra Labão trama, engana, maquina, mas é interessante que Labão não faz ideia de com quem ele está lidando. E isso eu não digo em relação a Jacó, mas ao Deus que Jacó serve. Com as partes em acordo, Labão pensa em se antecipar para gerar prejuízo a Jacó. Mas o que Labão não sabia era que Deus tinha saído em defesa daquele que ele escolheu. O anjo do Senhor disse a Jacó em sonho: vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Deus estava vendo aquela afronta. Deus estava vendo aquela situação. O Senhor contemplou Jacó por ocasião do seu nascimento. O Senhor viu também as peripécias do filho de Rebeca. O Senhor estava lá quando Jacó comprou a primogenitura de seu irmão. O Senhor se fez presente quando ele deu um perdido em seu pai Isaque. Deus perseguiu Jacó até Betel. E lá em Betel ele colocou uma escada entre o céu e a terra. Ele foi testemunha, Deus, o Senhor, foi testemunha desses 20 anos de peleja, onde Jacó trabalhou com afinco para honrar aquilo que prometeu ao pilantra chamado Labão. Mas o que Labão não sabia é que o mesmo Deus que contemplava Jacó também via os desmandos do bagre Labão. E como nós falamos, e esse mesmo Deus partiu em defesa de Jacó. O texto diz: Deus não permitiu que Labão prejudicasse Jacó. E o Senhor dá a Jacó uma estratégia, falando-lhe ao coração, usando as circunstâncias externas da vida e também falando-lhe por meio da sua palavra. Labão pensou que poderia, com astúcia, sobrepujar os desígnios e a sabedoria de Deus. Mas a velha raposa não fazia ideia de que Deus, como bem diz o salmista, lá no Salmo 121, não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Não é essa também uma promessa, irmãos, poderosa, da qual nós precisamos nos apropriar? Deus não cochila, Deus não dorme. E lembre-se aqui, quando o salmista está falando que não dorme o guarda de Israel, esse Israel aqui é o ex-Jacó. Esse Israel aqui são os filhos de Jacó. Esse Israel aqui é hoje a igreja de Jesus. E nos faz lembrar algo muito importante, irmãos. O Deus que cuida de nós, Ele não cochila e Ele não dorme.
Como Jacó, nós precisamos compreender que os nossos bons resultados não são fruto do esforço humano e muito menos das habilidades que nós pensamos ter. É inerente e é legítimo ao homem os planos e projetos, mas como Provérbios 16:1 nos diz, o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A última palavra vem da boca de Deus. Labão, com toda a sua esperteza, não conseguiu deter os planos de Deus. Jacó, com toda a sua sagacidade e habilidade camponesa, não enriqueceu por seus méritos, mas única e exclusivamente pela providência divina. É a providência de Deus que coloca o pão todo dia na mesa da tua casa, meu irmão. É a providência de Deus que te dá saúde para você sair para a luta todo dia. É a providência de Deus que te deu a casa que você mora, que deu o carro que você anda, que deu até a bicicleta velha que você sai para andar. É a providência de Deus. Nada e ninguém, nenhum homem em todos os tempos e eras conseguiu sobrepujar a sabedoria de Deus. Einstein, mesmo ele sendo judeu por nascimento, foi um cético. E mesmo Einstein, com seu ceticismo, não venceu a Deus. Alexandre o Grande e sua coragem não causaram medo em Deus. Hitler e sua psicopatia não causou calafrios no eterno. Nietzsche, o filósofo, e seu decreto sobre a morte de Deus, bom, nós sabemos quem continua no túmulo. Kamala Harris e a sua zombaria, lembra recentemente? Nós sabemos quem continua no trono hoje. Então, irmãos, por que continuar pensando que os ventos adversos nos vencerão? Ou melhor, vencerão aquele que nos arregimentou. Quando confiamos em Deus e buscamos a sua sabedoria, Ele nos mostra um caminho de vitória. E esse caminho transformando as adversidades em bênçãos. Mas a terceira coisa que esse texto nos ensina é que esse pilantra, esse bagre em nossa vida serve para nos mostrar que nenhuma causa adversa é maior que a graça de Deus em Cristo Jesus. E aí nós vemos o texto que chegou o tempo então dos animais acasalarem. E o Senhor deu a estratégia, diz o texto, a Jacó. E a coisa acontece como está lá no texto. Eu convido depois você também a reler o texto, para ter um entendimento melhor do que está acontecendo ali. Mas é fato que Deus aparece em sonho a Jacó e dá instruções a ele. Jacó deveria construir um pujante rebanho com animais listrados, salpicados e malhados. Só que há certa anormalidade no pedido de Jacó a Labão. Quando ele pleiteou o seu salário do seu sogro, Jacó respondeu: você não precisa me dar nada, tio. Eu voltarei a apacentar e guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar. Com isto, passarei hoje por todo o rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. É intrigante que no Oriente Médio, os bodes costumam ser pretos ou marrom escuro, enquanto as ovelhas são brancas. O pedido de Jacó é fora do convencional, uma vez que normalmente a contratação de um pastor, para a época, custaria cerca de 20% do rebanho. E era impossível que a população dos animais alcançasse esse percentual. Mas há um fato chamado graça em questão. Esse não foi só o pedido de Jacó a Labão, mas foi também a determinação do Senhor a Jacó. Quando ouviu o pedido de Jacó, eu penso que Labão, conhecendo o seu rebanho, ele pensou: esse rapaz é um tolo, ele não sabe o que ele está pedindo.
Será, Labão. Jacó, após seu encontro com Deus em Betel, não parece mais um homem que age no afã de sua carne, mas há traços robustos de fé em suas atitudes. E mais uma vez Labão tentou dar uma rasteira em Jacó. E o que Jacó fez? Jacó ataca? Jacó questiona? Não, porque Jacó está focado naquilo que Deus determinou que ele fizesse. Aí eu tenho que te perguntar, pode-se dizer o mesmo a respeito de suas atitudes? Diferente da crendice de muitos e até mesmo do pseudo-argumentos científicos de alguns, foi Deus quem controlou a estrutura genética dos animais e multiplicou as ovelhas, os bodes, as cabras, aumentando rapidamente a riqueza de Jacó. Eu faço coro com João Calvino quando ele diz que Moisés adicionou tais informações com o claro propósito de mostrar que nada do que aconteceu se deu de repente e sem um milagre. E Calvino conclui: o santo homem, ou seja, Jacó, foi enriquecido de uma maneira extraordinária. Nós não podemos olhar para este texto e achar comum, irmãos, também um anjo não apenas falando em nome de Deus, mas se autoproclamando Deus, porque o texto diz que o anjo de Deus disse: eu sou o Deus de Betel. Quem é este então, senão o próprio Deus? Ou melhor, mais uma aparição da segunda pessoa da Trindade, o Filho. Sempre que Deus deseja tensionar sua graça aos seus eleitos, Ele faz por intermédio do seu Filho. E aqui eu creio, não é diferente. Jacó é alguém que a graça persegue. À medida que a história da vida de Jacó se desenrola, nós vamos descobrindo que Deus lhe falou em todas as crises importantes de sua vida. Quando Jacó saiu de casa, Deus falou com ele. Quando Jacó voltou para casa, Deus falou com ele. Quando Jacó foi se encontrar com seu irmão Esaú, depois de anos de conflito, lá estava Deus outra vez, falando com seu servo. Ao visitar Betel, de novo, nós vemos Deus falando com este santo homem. Quando Jacó, em sua velhice, mudou-se para o Egito, Deus fala outra vez com Jacó. O que é tudo isso, irmãos, senão a graça de Deus se mostrando maior que toda e qualquer adversidade? Jacó é um homem que, numa leitura psíquica, podemos dizer que ele é um homem que persegue a felicidade, mas ele é alguém que é perseguido pela graça de Deus. Consegue ver o mesmo acontecendo com você? Porque nós somos aqueles que os ventos fortes insistem em soprar, mas também somos os mesmos que a graça de Deus expressa em Jesus insiste em segurar. E eu vou fazer uso aqui da tradução da Bíblia de Eugene Peterson, a mensagem, quando ele deixa claro o que a graça está fazendo conosco. E o texto diz lá em Hebreus 12: essa provação que vocês estão enfrentando não é um castigo. Deus está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. Vem para cá, Missa. Agora, a pergunta que não quer calar: por que Deus permitiria ou até colocaria um bagre, um pilantra em nossa vida? Eu e você, assim como Jacó, fazemos parte do sistema de Deus para transmitir esperança. Nós somos mensageiros da promessa. No entanto, assim como Jacó, nós temos as nossas próprias imperfeições e fraquezas. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações.
O escritor aos Hebreus, por sua vez, diz, Hebreus capítulo 13, que o Deus de paz lhe dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade, e que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada, e a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Eu sei, irmãos, talvez pilantra seja uma palavra um pouco forte, mas não menos necessária. Seja como for, nós temos lutas, tribulações que servem para nos experimentar, para nos aperfeiçoar em Deus e para Deus. Assim como bem diz o meu amigo Max Lucado, nós somos as pedras brutas, Ele é o lapidador. Nós somos a madeira curvada, Ele é o carpinteiro. Ao invés de resmungar pelas pessoas que te irritam, pelas lutas que te assolam, pelas tribulações que te assombram, veja tudo isso pelo que realmente são. E são ferramentas de treinamento de Deus para a sua vida. Se no dia de hoje houver alguém perseguindo você, como um peixe em um tanque, lembre-se, Deus usa pessoas peculiares para trazer à tona o melhor do seu povo. Em vez de revidar, experimente orar. Fale hoje com Deus sobre o seu Labão. De novo, pode ser que o seu Labão seja uma pessoa, mas pode ser que seja uma circunstância. Fale com Deus sobre ele. Pergunte a Deus: Senhor, que ligações o Senhor está, ou melhor, que lições o Senhor está me ensinando através desse pilantra, desse bagre? Os Labões de sua vida podem fazer você querer arrancar os cabelos, mas também pode deixá-lo desesperado por Deus. E isso é uma bênção inestimável. Deus está usando esse Labão na sua vida para te ensinar a confiar mais nele. Ele não prometeu nos dar ovelhas malhadas, listradas, salpicadas, mas ele prometeu, como no Salmo 45, ungir a nossa cabeça com óleo de alegria. Ele prometeu suprir todas as necessidades conforme as riquezas da glória de Cristo. Ele nos prometeu boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Ele nos prometeu, como diz em 2 Coríntios, graça suficiente. Ele nos prometeu, como Paulo diz em Romanos, fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Ele prometeu, como Isaías, derrotar qualquer arma forjada contra nós. Ele prometeu abrir caminhos e riachos no ermo. Ele prometeu abrir caminho quando não há caminho. Ele prometeu transformar tristeza em alegria. E ele prometeu, como no Salmo 147, versículo 3, cuidar do seu coração ferido. E aí eu fecho perguntando: o que mais você quer além disso? Deus colocou na sua vida um bagre, um pilantra. De novo, seja alguém, seja uma circunstância, para te aperfeiçoar, para te melhorar, para o grande dia de Cristo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra lida, explanada nesta manhã. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor fale, Senhor, em cada coração. É certo que todos nós temos, por parte do Senhor, na nossa vida, coisas, pessoas, que são objetos, instrumentos do Senhor para nos aperfeiçoar, mas às vezes dói, às vezes machuca, Deus, às vezes nos estressa, nos causa certo pavor. Mas, Senhor, no nome de Jesus, pedimos
a graça do Senhor, porque nós sabemos que ela é suficiente para resistir e para enfrentar os labões da nossa existência. Que o Senhor nos ajude, porque nós cremos que o Senhor está nos aperfeiçoando. O Senhor nos está melhorando para o grande dia do Senhor. Sabemos que o Senhor tem planos para nós, e esses planos são planos de melhoria. Oh Deus, no nome de Jesus, que nós possamos nessa manhã sairmos daqui deste recinto, deste lugar, dessa casa de oração, pensando, refletindo sobre o que ouvimos da tua parte nessa manhã, e que nós possamos ver no Senhor a graça suficiente, ter a convicção da tua presença para vencer as lutas e os obstáculos que aparecem diante de nós. Nós rogamos a tua bênção, nós te agradecemos, no nome de Cristo Jesus, amém.